Obrigado, Senhor, por esses irmãos que estão chegando. E pensando neles, eu quero muito te agradecer pela sua proteção e por trazer aqui, Senhor, no teu reino, o irmão José Augusto. Quebranta o coração dele a cada dia, cuida dele, dê a ele inteligência, aumenta a presença do teu Santo Espírito na vida dele também, no seu trabalho, Pai. Também quero te pedir pela saúde do irmão Avaí, né, pela recuperação dele, Bênides, Avaizinho, pela congregação em Juiz de Fora. Também quero te pedir pela vida da Clara e Lídia. Enfim, Senhor, eu quero pedir que o Senhor esteja com todos esses irmãos, né, em especial esses que eu citei, para que o Senhor cuide da saúde deles. Também muito obrigado por mais um ano de vida da Chile, que completou ontem. Nós aqui, Senhor, nós comemoramos o aniversário das pessoas, porque a gente é grato e sabemos contar como é bom ter essas pessoas mais um ano perto da gente. Mas, na verdade, nós aguardamos novos céus e nova terra, onde não haverá aniversário, porque todos nós viveremos eternamente com o Senhor, e isso é maravilhoso. Obrigado, Pai, pelo dia que eu tive, por poder compartilhar com alguns irmãos, conversar com alguns irmãos. Muito obrigado, Senhor bendito, pelo trabalho de Giovanni, de estar divulgando, pela Chile também, que divulga para algumas pessoas. Obrigado pela congregação na Zona Sul de Porto Alegre, porque são irmãos que estão se unindo cada dia mais para estar aqui com a gente. Eu sei que eu podia orar pela irmã Delci, pela Irene, pela Thaís, e assim por todos eles, Joselito, mas eu quero especialmente por esses outros irmãos, Senhor, que eu sei das necessidades e das dificuldades que eles enfrentam, especialmente também quero te pedir pela vida do Léo e da Grace, como eu amo esse casal. Como o Léo é importante para minha vida, muito importante, Pai. É tão inteligente, é manso, é um irmão compreensivo, é paciente. E eu quero tanto ver ele, Senhor bendito, restaurando tudo na sua vida e ensinando tua palavra para tantas pessoas que ainda não te conhecem. Eu peço que o Senhor continue trabalhando no coração do Léo, para que ele seja uma boa cabeça naquela casa. Os desafios, imagino eu, que são tão grandes dentro do coração dele, mas nesse mesmo interior, nesse mesmo coração também habita ricamente o Espírito Santo. E eu sei que ele vencerá, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Também quero te agradecer muito pela Shirley, porque ela pratica a tua palavra no dia a dia. E às vezes, Senhor, tu sabes que eu me envergonho diante da sabedoria que ela tem. E que, graças ao seu grande amor e o Senhor usar a Shirley, é que eu tenho minha vida restaurada. Não só no meu casamento, mas na vida com os meus filhos. E, e por isso eu estou aqui hoje, não para ensinar os irmãos, mas para compartilhar com eles o que eu vivo dia a dia. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. A todos nós. Bom, Amém, meu irmão. amém. Irmãos, meu perfil é bem de emoção, tá, irmãos? Eu sou muito chorão. Muito chorão. O Senhor me deu um perfil comportamental que usa muita emoção, né? Alguns irmãos usam mais o equilíbrio, o controle da razão, né? Eu vou muito na emoção e às vezes é difícil controlar as emoções, né? Só não posso me Meu deixar. irmão Sérgio, você é melancólico. Eu sou melancólico. Olha, viu como a Clarice entende de temperamentos? Olha, muito bom. É, Muito bem, meu irmão, é na verdade. Igreja de Cristo. Eu sou um sanguíneo misturado com melancólico, viu, Clarilídia? Bom, mas o que a gente não pode se deixar levar pelas emoções. As emoções não podem decidir por nós, né? O que deve decidir é o nosso espírito com o Espírito de Deus, e esses dois, né, o nosso espírito com o Espírito de Deus, eles asseveram, eles
eles trabalham para fortalecer a minha, a minha filiação a Deus, né? O Espírito de Deus com o nosso Espírito testificam que somos seus filhos, né? Isso é muito importante. Bom, irmãos, a minha preparação para as sextas-feiras, ela acontece na sexta-feira da semana passada. Toda vez que a gente compartilha alguma coisa, terminando aqui nosso encontro, eu continuo refletindo sobre aquilo e todos os dias eu vou pensando um pouquinho, meditando. E hoje, né, e toda sexta-feira, antes do estudo, bem cedo, eu já começo a trabalhar no meu dia a dia para conseguir conversar com vocês aqui sobre a palavra de Deus. E hoje é o quarto, né, o quarto estudo sobre obediência, né, dentro daquela série sobre as grandes lições de Jesus para a vida da gente. E hoje eu, para encerrar, não dá para encerrar, né, os assuntos bíblicos, né, eles são constantes, né, por mais que se fale de um tema, mais se tem para falar. Eu tenho certeza que se falássemos sobre obediência todos os dias, nós passaríamos muitos anos falando sobre obediência sem cansar. E tem muita novidade, tem muita coisa dentro disso. Porém, irmãos, algumas coisas que aprendemos precisam ficar. Algumas coisas que nós aprendemos, nós não podemos nos afastar dela. Inclusive, no Novo Testamento, nós temos ali uma instrução. A Dani chegando. Boa noite, Dani. Seja bem-vinda. Boa noite, Sérgio. Boa noite, irmãos. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Oi, boa noite. Daqui a pouquinho eu vou até falar o nome de todo mundo, né? Boa O Edson está noite. aqui também, tantos irmãos. E o que eu estava dizendo é que existem algumas coisas que nós não podemos inventar muito, nós temos que ficar nela. E quando a gente aprende alguma coisa, ou quando a palavra de Deus nos fala alguma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar que ela passe, tá certo? A gente não pode aprender uma coisa hoje e esquecer dela amanhã. É necessário que nos apeguemos às verdades já ouvidas para a gente jamais se desviar dela, né? A carta aos Hebreus ensina isso. E então nós precisamos, no aprendizado, pegar aquela verdade e mantê-la. Eu tive uma conversa com o irmão Luiz Cláudio, né, do Rio de Janeiro. Ele me procurou e a gente teve uma conversa muito boa, sabe? Muito boa mesmo, durante a semana. E aí a gente estava falando algumas coisas importantes sobre algumas frases que a gente escuta que não são frases verdadeiras, né? Uma delas que nós estávamos conversando é quando alguém diz que o ser humano tem uma tendência de desobedecer a Deus, né? Já que a gente está falando de obediência. E, irmãos, isso não é verdade, não. Deus não pode ter nos criado com tendência à desobediência. Deus não pode ter nos criado com tendência para o mal, né? Isso não existe. A criação de Deus não é assim. Toda a criação de Deus é boa. Mas tem uma criação de Deus que é exclusiva, que é o ser humano. E Deus não nos criou com tendência alguma. Ele nos criou com competências, com capacidade, tá certo? Ou seja, a liberdade que o Senhor nos deu de escolha, isso é muito importante para nós. Isso mostra o grande amor que Ele tem por nós, de nos dar escolhas. Tá certo? Isso mostra não somente o valor que Ele nos dá, mas mostra principalmente o caráter que Ele nos deu, o caráter pessoal. Quando a gente escuta, né, que somos imagem e semelhança de Deus, é porque nós temos essa pessoalidade. Nós podemos decidir por nós mesmos. Devemos sim tomar muito cuidado com as influências, tá certo? Influência é uma coisa, tendência é outra.
Então, nós não nascemos com tendência à desobediência, tá certo? Nós nascemos com capacidade de escolher se queremos o mal ou o bem, obedecer ou desobedecer, né? E quem é inteligente, quem alcança sabedoria nessa vida, vai chegar à conclusão de que obedecer a Deus traz tantas bênçãos para a vida da gente, tanta prosperidade. Então, todas as coisas que a gente aprender, nós precisamos guardar aquilo no nosso coração, entende? E ensinar a outras pessoas. A gente falou um pouco disso na semana passada, né? Que quando você ensina alguém aquilo que você aprende, você fixa aquela verdade na sua vida. E por isso que a gente precisa mesmo fazer isso. Bom, hoje é o nosso último, a lição 16, né, das grandes lições de Jesus para a nossa vida, a lição 16, ou a quarta lição sobre obediência. A semana que vem a gente vai falar sobre o reino de Deus, né, e dentro desse assunto vamos falar sobre a igreja, porque depois de falarmos sobre a autoridade da Bíblia, pecado e arrependimento, luz e trevas, obediência, então precisamos preparar as pessoas para conhecer o reino de Deus. Isso tudo é a porta de entrada para o reino de Deus. E a gente precisa dar muita ênfase nestes assuntos que nós já tratamos, porque estes assuntos, eles vão abrir as portas para que o Espírito Santo trabalhe na vida de uma pessoa. Quando nós ensinamos e debatemos e questionamos as pessoas que nós estamos estudando a Bíblia, né, quando a gente está colocando esses assuntos no discipulado, antes do batismo, quando a gente está ensinando para as pessoas esses temas, você está proporcionando para que essa pessoa enxergue o reino de Deus. Foi isso que Jesus ensinou para Nicodemos, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, antes da pessoa entrar no reino de Deus, fazer parte da igreja, ele primeiro precisa enxergar o reino de Deus. Se a gente batiza uma pessoa que não enxergou o reino de Deus, não consegue ver Deus agindo, nós estamos, assim, prejudicando muito o trabalho de Deus. Porque essa pessoa vai estar perto da cruz e longe de Cristo. Ela vai estar tomando a comunhão, né, participando da ceia, mas sem ter o coração voltado para o Senhor. Ela não entregou-se ao Senhor Jesus Cristo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É por isso que a autoridade da Bíblia, falar sobre a autoridade da Bíblia, que a pessoa tem que confiar na palavra. O segundo tema que a gente colocou aqui, que foi pecado e arrependimento, tudo aquilo que a gente conversou sobre a importância da pessoa confessar o pecado dela diante de todo mundo, isso é uma prova clara de que aquela pessoa se arrependeu genuinamente, porque a gente não tem o que esconder, a gente não tem que ter vergonha do pecado arrependido, né? A gente só tem vergonha daquilo que continuamos a praticar. E nisso a gente tem que tomar muito cuidado. Só se tem vergonha daquilo que ainda está vivo de dentro de você. E quando se arrepende, você não tem vergonha de mais nada. Imagine você, irmão, Lucas 19, a gente tem a história ali de Zaqueu. Talvez Zaqueu nunca teria admitido, talvez nem para a esposa ou para os filhos, que ele roubava as pessoas, que ele deixava gente pobre, que ele defraudava as pessoas. Eu acho que ele nunca teve coragem de assumir um negócio desse. Mas depois que ele encontrou com Jesus Cristo, que algo mudou no coração dele, né? Ele se desvencilhou, sabe? Ele se libertou desse pecado e ele não teve vergonha nenhuma. Inclusive, ele disse lá, né, para o escritor, né, Lucas, assim, Lucas, pode escrever sobre a minha história, pode dizer para todo mundo que eu era ladrão e que eu defraudei muita gente, mas não esquece de dizer que eu saí para devolver até 5 vezes mais. Esse é um grande exemplo que a gente tem, né? Então, falar sobre pecado e arrependimento, né, autoridade da Bíblia, luz e trevas, e agora falar sobre obediência, essas palavras, elas dão às pessoas conhecimento da verdade. E quando a pessoa conhece a verdade, ela é liberta. É isso que Jesus ensinou aos judeus que creram nele, João 8, versículo
28, 29 ali, né? Disse Jesus aos judeus que já haviam crido nele: ó, não basta crer, você tem que permanecer na minha palavra, e se você permanecer na minha palavra, você se tornará um verdadeiro discípulo, e aí você vai conhecer a verdade, e conhecendo a verdade, aí você será livre, né? Então, essa ordem, ela é muito importante, irmãos. Isso é o que Jesus ensinou. E por isso que, por último, né, como dessa série que a gente está trazendo, a última série agora, a partir da semana que vem, eu vou falar sobre o reino de Deus. Talvez levem mais do que 4 aulas, porque tem muito assunto. Mas o fato é que quando alguém enxerga o reino de Deus, muda tudo na vida dela. É como se abrisse os olhos, caíssem as escamas e a pessoa consegue ver este mundo que Deus apresenta no ponto de vista dele. Existe uma realidade deste mundo. Tudo que acontece você enxerga, mas nem tudo que é realidade é a verdade. É realidade que as pessoas são egoístas e querem machucar umas às outras? Sim, isso é realidade. Mas a verdade é que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas feitas de carne e osso. É o que se trabalha por trás delas. Isso é a verdade. E Jesus, ele trouxe a luz, né? Ele pegou as pessoas da escuridão, colocou num lugar que a luz ilumina tudo, para que o cristão nunca seja enganado. O cristão não pode estar enganado com relação às doenças que eles têm, às dificuldades, à pobreza, à riqueza. O cristão, ele enxerga tudo, mas ele enxerga a verdade. Ele enxerga, inclusive, de que esse mundo aqui passará, né? Vocês estão ouvindo as crianças, né? Elas brincam muito aqui na rua, né? E como aqui na frente é bem iluminado, elas gostam de ficar aqui. Então, hoje, a gente está encerrando, pelo menos assim, um pouco do assunto sobre obediência, que é um assunto tão importante. E eu trouxe algumas ideias aqui que para nos ajudar a crescer, tá certo? Vamos lá. Os cristãos, eles são exemplo de obediência no mundo. Lembra que nós falamos no primeiro estudo sobre obediência, de que as pessoas acham que obediência é fraqueza, que uma pessoa é obediente porque ela é fraca, porque ela é inferior. No reino de Deus é totalmente contrário. No reino de Deus, aquele que obedece é humilde, ele é um bom representante de Jesus Cristo. Como é bom ver que um cristão, ele tem prazer em obedecer. O cristão é exemplo de obediência. E eu até falei na semana passada de que o contrário de obediência é ordenança. O contrário de obediência é chefia, comando, liderança. E muitas vezes nós não aceitamos obedecer porque a gente só quer liderar. Às vezes a gente quer liderar uma conversa, mesmo sem razão, a gente quer ser líder da conversa, né? Às vezes nós não aceitamos muito que alguém nos diga o que fazer. Às vezes nós não olhamos com bons olhos, ter que abaixar a cabeça e dizer sim, senhor, ou sim, senhora. A melhor de todas as obediências é quando a pessoa obedece por amor. A gente também falou sobre isso, né? As maneiras de se obedecer. A gente obedece pela fé, a gente obedece pelo amor, a gente obedece pela confiança, né? Mas é muito bonito obedecer. Como é bonito ver uma pessoa... Eu estou falando no reino de Deus, tá, gente? Ô, meu irmão Sérgio, vou sair porque meu irmão marido cortou o dedo, tá sangrando, vou enrolar o dedo dele. Tá bom. Depois você assiste o vídeo se você quiser, tá? Tchau, Clarinide. Você aqui, irmão, boa noite. Boa noite, vai com Deus. Então, assim, como é belo ver uma pessoa obediente. Como é bom ver uma pessoa rica, cheia de funcionários, que onde passa no mundo, as pessoas abaixam a cabeça, mas ele é obediente. Ele obedece à verdade, ele obedece à justiça, ele obedece à honestidade. Ele chega na congregação, na igreja,
E ele consegue varrer o chão quando alguém pede para ele ajudar na limpeza. Como é bom ver alguém que é tenente-coronel da polícia militar, de repente chega na igreja e quer servir, né? Vai lá lavar louça para ajudar os irmãos que estão se reunindo num retiro, né? Como é bom ver pessoas que para o mundo são autoridade, mas no reino de Deus elas são só servos. E como Jesus Cristo deu este exemplo. Jesus obedeceu com tanta alegria. Que é maior do que Jesus Cristo, que podia chamar legiões de anjos, não é? Mas obedeceu até um soldado romano. Já pararam para pensar nisso? Que Jesus obedeceu ao decreto de matá-lo? Jesus obedeceu um soldado romano quando ele mandou ele caminhar, né, por aquelas ruas de Jerusalém. Jesus obedeceu quando eles mandaram ele esticar as mãos para colocar um prego, né? Jesus obedeceu quando ele deixou que colocassem os espinhos, né, na sua fronte. Jesus obedeceu ser levado pelos soldados naquela madrugada no Getsemane. Jesus obedeceu até um beijo traidor, não é? Que homem obediente. E ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. E ele fez isso muito consciente de que, na verdade, ele estava era obedecendo ao Pai. Porque o Pai tinha pedido para ele fazer isso. Deixa, meu filho, deixa que os soldados te levem. Deixa que Judas te dê um beijo de traição. Deixe que Pedro te negue. Deixe que os soldados te chicoteiem. Deixe que eles te pendurem no madeiro. Deixa, meu filho. E isso é a obediência. E Jesus Cristo aprendeu a lição da obediência pelas coisas que sofreu, né? Hebreus capítulo 5. Obedecer é uma das coisas mais belas que o cristão pode fazer. Se você ainda está procurando um dom na igreja, obedeça aquele que traz a palavra de Deus, obedeça aos mais velhos, né? Obedeça a seus pais, não é? Obedeça e faça isso com grande prazer, né? Para reforçar essa ideia de obediência, né? Eu quero pedir uma. Eu tenho umas passagens bíblicas aqui que eu queria pedir que alguns irmãos lessem para mim, tá bom? Eu estou com as minhas vistas muito embaçadas hoje, né? Eu até estou com óculos aqui do lado, mas minhas vistas estão ruins. Eu não estou conseguindo lembrar de todos os textos, mas vamos lá. Eu queria pedir que alguém abrisse em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Pense nesses versículos aí, tá bom? Pensa nesses versículos e o que eles têm a dizer. Deuteronômio 5, 29. Quem abriu aí tem uma voz bem forte que todo mundo vai entender, tá bom? Leia pra gente. Pode ser homem, mulher, tá? Quem achar primeiro e quiser fazer isso, faça. Me obedeça, por favor. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Olha, quem dera, né? Quem dera se a nação, se algumas pessoas obedecessem as palavras para ter prosperidade, ele e os filhos, né? Outro agora, 1 Samuel 15, 22. Primeira carta, né? Primeiro livro, desculpa. Primeiro livro de Samuel 15, 22. Alguém? Eu vou ler. Oba! 1 Samuel É Patrícia? 15. Sou eu. Que voz mais bonita, mais forte. Vai lá, Patrícia. 15, 22. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedece sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício,
e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Olha que comparação que o texto está dizendo, hein? Olha, nada mais saboroso do que a gordura de carneiros para o Senhor, aqueles sacrifícios que o Senhor pediu. Acaso Deus prefere um sacrifício do que lhe obedeça a palavra? Não é? Sabe, todas as vezes que esse texto aparece, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, irmãos, eu fico pensando que é, como as pessoas elas preferem o sacrifício. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o sacrifício é o depois do pecado. Você cometeu o pecado, depois você tem uma trabalheira incrível para você fazer um sacrifício e ser perdoado. Então, em outras palavras, por que será que o ser humano ele prefere sofrer por desobediência do que sofrer por obedecer? Por que será que a gente precisa esperar que o pecado chegue na nossa vida, que a gente simplesmente diga não quando Deus pede alguma coisa? Por que a gente não tem mais prazer em obedecer para a gente não ter que ficar orando, pedindo perdão, não é? O prazer de Deus é que a gente obedeça. Né? Se você quer deixar o Senhor alegre com o seu arrependimento, maior alegria ainda será na tua obediência, na sua submissão a Deus. Né? Isso é incrível. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Outro irmão ou irmã. Tiago 1, 22. Alguém? Posso ler, irmão? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-os com tantos discursos. Muito bem, muito bem. Obrigado, Rubens. Eita, irmão. Obrigado, meu irmão. Voz forte, né? Olha, em algumas traduções sempre diz, né? Tornar-vos, pois, praticantes, cumpridores, né, da palavra e não somente ouvintes. E tem um detalhe muito importante, irmãos. Existe uma diferença entre praticar e obedecer. Parece a mesma palavra, mas não é. A palavra praticar significa um exercício dia após dia. Você vai melhorando a cada dia. Você vai pegando a palavra e trabalhando para que você vai treinando cada dia mais. A obediência é o instantâneo, é quando você decide. É quando você já diz sim para Deus. E quando você diz não para o mundo. A atitude é a obediência. Mas antes que venha a obediência, muitos de nós estamos lutando contra a desobediência. Ou muitas vezes nós estamos lutando cada dia mais para vencermos alguns pecados. Não é verdade? E isso é muito importante. O texto de Tiago, ele nos ajuda a gente a entender que muitos pecados levam a um hábito e a gente precisa ir perdendo cada dia um pouco mais aquele hábito. E praticar a palavra é você cada dia ir testando para ver o quanto a palavra é verdadeira. É quase como você vai colocando à prova, sabe? Não, eu vou praticar e eu quero ver o resultado disso. Então vamos nos tornar praticantes, né? Que a gente treine todos os dias a palavra. Entende? Não vamos apenas ouvir, né? Não vamos apenas ouvir com os ouvidos. Vamos fazer com que aquela instrução do Senhor faça parte dia após dia das nossas vidas. Pegue uma só e pratique ela. Por exemplo, orai sem cessar. Pega essa palavra ali de 1 Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar, e pegue ela, e todo dia você escreve ela em todos os lugares para onde você estiver, escreva na palma da sua mão, tá bom? Coloca ali no seu celular como pano de fundo, coloca um bilhetinho no guarda-roupa, na geladeira, e gaste tempo orando. O tempo todo ore. Se você estiver caminhando, ore. Não é só cuidado para atravessar a rua.
tá certo? Mas ao invés de pegar no celular para ver com um vídeo no YouTube, no Facebook ou qualquer coisa, vai orar. Você está parado esperando alguém ou alguma coisa? Fique em oração. Está dirigindo, vai louvando a Deus. Com atenção, né? Claro. Vai conversar com uma pessoa, enquanto você está conversando com ela, mas vai puxando Deus no seu pensamento, fala, Senhor, me ajude a responder direito, me ajuda agora nesse momento dessa conversa. Então, olha licença, pegue isso e pratica todos os dias durante um mês, para você ver como sua vida vai mudar. A minha vida tem mudado por causa disso. Isso é praticar. É todo dia um pouco, até aquilo virar um hábito. Agora, obedecer é diferente. Obedecer não tem escolha. Nós não nascemos com tendência para desobedecer. Nós nascemos para decidir. Se uma coisa está clara que está errado, não faça. Tá certo? Isso é muito importante. Mateus 5,19. Mateus 5,19. Outro irmão ou irmã, por favor. Enquanto isso, outro irmão ou irmã pode ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 22. O segundo irmão... Mateus Vou ler 5,19. Mateus 5,19. Mateus Depois o senhor vai 5,19, repetir, que Dani. eu não vou lembrar. Depois o senhor vai repetir, que eu não vou lembrar aqui. Tá bom, não tem problema não. Dani, lê pra gente então Mateus 5,19, Dani. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Olha que coisa incrível. A voz da Dani é inconfundível, né? Que voz é essa? Não é só uma voz não, viu? É uma personalidade cristã fortíssima. Eu tenho certeza que a Dani é daquelas cristãs que aprende uma coisa e ela fica com aquilo guardado. Tá certo? Então, não erre na frente dela que ela vai dizer assim, isso tá errado, meu irmão Sérgio. É isso, por isso que foi até bom que você leu, tá, Dani? Porque como é bom Amém, saber, meu irmão, amém. como é bom saber que temos irmãos assim, que são firmes naquilo que aprendem. Olha, isso é exemplo na vida da Dani para mim. Então, olha que texto, né? Olha o que ele está dizendo. Você pratica e ensina. Lembra que a gente falou na semana passada, o 6º passo? Quando você pratica uma coisa e ensina para os outros, psicologicamente você está se comprometendo com a verdade. Toda vez que você ensina aquilo que pratica, tá? Então, primeiro você pratica e ensina. Você vai se comprometer com aquilo e aquilo vai te transformando muito. Agora, quando a gente quer ensinar aquilo que não pratica, pelo menos diga que você também está tentando. Diga, olha, irmãos, eu vou te dizer uma coisa agora que eu ainda não consigo praticar 100%, mas eu sei que eu preciso fazer isso. Isso é honestidade. Mas como eu falei anteriormente, né? Mas quando você tem vergonha de alguma coisa, é porque aquilo ainda está fazendo parte da sua vida. Mas quando você deixa de ter vergonha daquilo, é porque você mudou e sabe que aquilo não mais faz parte da tua vida também. Vamos lá. 1 Pedro 1, 14 e 22. Primeira carta de Pedro 1, versículo 14, depois versículo 22. Alguém mais? Posso falar? Claro. Quem é? Rafaela. Oi, Rafaela. Obrigado, Rafaela. Leia pra gente. 1 Pedro, versículo 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Olha, que incrível isso. Muito bem. Acho que esse é um versículo tão incrível. Né? Seja santos como eu sou santo. Obrigado, Rafaela. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Alguém quer ler 1 Pedro 1, 14 e 22? Pronto. 14? Isso, 1 Pedro 1, 14 e depois pula para o versículo 22. Ah, tá. O versículo 14 fala: como filhos obedientes, não se deixem amolar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na arrogância, na ignorância. 22.
E no 22 diz: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Ó, que versículo forte, hein? Ô, Rafaela, você tem quantos anos? 22. 22. Olha que voz de adolescente, hein? Que bom. Por falar nisso, irmão, Obrigada. que bom, Rafaela, que você está aqui com a gente. Você sabia que tem um irmãozinho aqui chamado Miguel? O Miguel tem quantos anos, hein, Shirley? Quantos anos o Miguel tem? 11 anos. Nós temos um participante aqui que já está há vários encontros com a gente, que ele tem 11 anos de idade. Ele é filho do nosso irmão Paulo e da Josi, de Juiz de Fora, e ele tem acompanhado nossos estudos, esse irmãozinho chamado Miguel, que está aqui. Muito obrigado, Miguel, porque você está aqui. Na semana passada, ele disse lá para a mãe dele, né, que ele achou interessante o estudo, e olha que coisa incrível, né, uma criança de 11 anos de idade estando aqui com a gente e captando os estudos, né, e aprendendo de coração dele, né, por coração, né, é uma criança muito especial. Outro dia passou alguns dias aqui comigo, né, com a minha família também, ele veio aqui, passou acho que 3 ou 4 dias com a gente, e que exemplo de criança, né. Obrigado, viu, Miguel, por você estar aqui com a gente. E também obrigado aos jovens que estão aqui, a Rafaela, 22 anos, e como é raro ter um jovem junto com a gente, né? E, Rafaela, você é um grande exemplo para a gente também, viu? Muito obrigado. Não sei nada sobre você, mas eu tenho certeza que você é uma pessoa muito amada por Deus, viu? Estou muito contente. Muito obrigada. Muito obrigada. Espero aprender muito mais com vocês. Ah, está aqui, a gente com você também, viu? Olha, segundo João... Ô, Sérgio, lembrou? Oi? Você falando aí do Miguel aí, lembra Jesus com os 12 anos, né? Os pais dele lá, perdeu ele lá aos 12 anos lá. E Sim, é verdade. É verdade. achou ele no templo lá, aprendendo e ensinando, né? Pois é. E Miguel é uma criança muito especial, né? Ele tem muita amizade com o Levi, né? O Levi tem 15 anos, mas o Levi, ele se adapta muito bem, né? Tanto aos mais velhos, né? Quanto aos mais jovens. E eles são amigos, né? Um perto do outro sempre, né? E são exemplos para mim. Muito bom. Ô, Joseli, já que você está falando aí, então leia aí 2 João, capítulo 1, versículo 6 para a gente. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Muito bem, muito bem. Esse é o mandamento, né? Quer mostrar que ama Deus, obedeça. Bom, irmãos, mas para finalizar, eu quero dizer que Lucas, capítulo 6, versículo 46, tem uma frase muito importante para a gente. Eu vou pedir que a Patrícia leia de novo para a gente, tá? Abre aí, Patrícia, Lucas 6, 46. Eu quero fazer um comentário sobre essa frase. Lucas 6, 46. Por favor, Paty. Tá, só um minuto. Lucas 6, 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não... Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Muito bem. Olha a pergunta de Jesus. Por que você me chama de Senhor, Senhor? Ele ainda dá uma ênfase, né? Como se as pessoas quisessem mostrar para todo mundo que Jesus é o seu Senhor. Então, por que você me chama Senhor, Senhor, mas você não faz o que eu mando? Se nós meditarmos sobre esse versículo, irmão, ele está no contexto do finalzinho do Sermão do Monte. Se você quiser comparar com Mateus, é Mateus capítulo 5, 6 e 7. No finalzinho do Sermão do Monte, né, Jesus estava falando sobre aquele que pratica a sua palavra, né, semelhante a uma pessoa prudente que construiu sua casa sobre a rocha.
e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, mas a pessoa continuou firme, né? Está dentro desse mesmo contexto ali, mas agora narrado por Lucas. E a frase de Jesus, né? Por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu te mando? Essa reflexão é antes de nós chamarmos Jesus de Senhor. Ele quer muito mais do que uma frase, do que uma palavra. Ele prefere que você o obedeça e prove e mostre que ele é o Senhor da sua vida. Isso é forte. Que chamar Jesus de Senhor não seja um hábito. Isso não é o nome dele. Esse não é o nome de Jesus Senhor. Esse não é o apelido de Jesus Senhor. Tá certo? Isso é o lugar que ele ocupa na sua vida, quando você o obedece. Então isso é muito forte. E para encerrar, irmãos, o nosso tema de hoje é no sim de Deus ou no não de Deus. Nós precisamos ser obedientes no sim de Deus, quando Deus diz que é para fazer alguma coisa. Mas também nós precisamos ser obedientes quando Deus diz não para alguma coisa. A obediência está tanto naquilo que eu devo fazer, quanto naquilo que eu não devo fazer. E essa obediência é porque você sabe que Deus tem razão. É porque você sabe que você vai se dar muito mal se você agir por você mesmo. Porque ele estabeleceu um alvo para você. Ele determinou alvos para que você alcance esse alvo, porque alcançando esse alvo você vai ser abençoado, você será próspero. As pessoas em volta de você vão ganhar por estar perto de você. Você vai abençoar todo mundo da sua casa. Você vai ser muito feliz em tudo que você fizer, se você atingir o alvo. E quando a gente erra o alvo por inexperiência, propositalmente, é aí que você peca. Aí é que é errar o alvo. E nós precisamos desenvolver a habilidade de obedecer a Deus e entender a linguagem dele. É fácil até entender que precisamos obedecer a Deus quando existe um mandamento. Mas e quando não tem um mandamento, mas tem um exemplo? Olha só o que a Rafaela leu agora há pouco, né? Que nós devemos ser santos como ele é santo. Olha o exemplo de santidade de Jesus. Esse é um exemplo a ser seguido. Isso é obedecer. Mas também nós precisamos obedecer à omissão. Quando Deus fica quieto, obedeça o silêncio de Deus. A gente, quando nós... Tem o microfone aberto aí. Vou pedir para que... Não sei como é que está o microfone aí. Isso, obrigado. Então, assim, às vezes Deus ele está em silêncio com relação a uma situação. E a gente quer inventar. Olha como muitas igrejas hoje que levam um nome, mas já não são mais, por tentar preencher os espaços que a Bíblia usa o silêncio. E às vezes, irmãos, Deus não responde uma oração sua também, olhando para o lado prático. Às vezes Deus fica em silêncio com relação à sua oração. Mas sabe o que a gente faz, se a gente for obediente? Não faz nada. Não faz nada. Aquele que tem dúvida, peca se fazer. Tiago ensina esse princípio. Tá certo? Então, às vezes, Deus está em silêncio e a gente fica numa ansiedade e termina fazendo. Ah, o senhor não vai falar nada? Não, então é comigo mesmo. E muitas vezes a gente deveria ficar quieto. E por que a gente fica quieto? Porque a gente sempre acha que tem que fazer alguma coisa. A gente sempre acha que quer mudar alguma coisa, ou porque precisa fazer alguma coisa. Porque nós nos acostumamos a ter sempre mais. Por que a gente não aprende a ser fiel no pouco? Por que a gente não olha para trás e vê o que a gente já tem? Lembra das lições de Eclesiastes? Às vezes a gente tem que orar porque a gente já tem. Né? Às vezes a gente precisa olhar que aquilo que eu já tenho é precioso demais. É olhar para a esposa de novo e ver, olha, esta é a mulher com quem eu quis me casar. É olhar para os filhos e dizer, gente, que coisa incrível. Aquele bebezinho, olha, já é um filho crescido, que coisa boa que eu tenho meu filho.
aquele pratinho com a beiradinha lascada, né? De ter lascado aquela beiradinha do prato na pia. Não sei se você joga fora, aqui eu não jogo, né? É olhar para aquele seu carrinho, né? 2009, 2010, como é o meu, né? A Chile até me deu uma boa notícia ontem, que a gente não paga mais IPVA dele. Falei, eita, agora que eu não vou trocar meu carro, entendeu? E que bom que a gente tem um carro, ele pode nos transportar, sabe? Ah, minha Bíblia, que coisa boa. Deixa eu olhar para aquelas páginas como se eu nunca tivesse visto. É viver o aqui e agora. É adorar o Senhor agora, obedecê-lo naquele instante que você é desafiado a obedecer. Não é verdade? Não é desobedecer agora e falar, daqui a pouco eu vou aprender sobre isso. Como a gente falha nisso, irmãos, né? A gente dá uma desobedecidinha agora porque a gente está na expectativa de obedecer amanhã. Que feio! Isso é muito feio. Isso é coisa de criança birrenta. Ainda bem que ele é o nosso pai. Mas não esqueça, que filho há que o pai não corrige? Logo, você não é filho, você se torna um bastardo, né? Hebreus capítulo 12. Então vamos aprender, irmãos e irmãs, a obedecer a Deus de todo o nosso coração. Obedecer é uma decisão que você toma na hora, mesmo contra a sua vontade. Obedeça. Depois você vai entender os planos de Deus, né? Muito obrigado, Senhor, por esse momento com os meus irmãos e irmãs. Só quero te agradecer por isso. Em nome de Jesus. Amém. Peço agradeço. Sandra, levantou a mão. Pode falar, Sandra. Então, deixa eu falar para o senhor falou da obediência, obediência achei maravilhoso. E assim, ó, como eu sou uma senhora já, né, sou idosa, eu comecei a fazer uma retrospectiva bem longa, assim. Lembrando quando era criança, eu era obrigada a obedecer meus pais. Eu era obrigada. Tinha que obedecer os pais, né? Aí obedecer os tios, as pessoas, tudo que era maior que a gente tinha que obedecer, né? E quando a gente trabalhou em grandes empresas, trabalhou nas empresas que a gente trabalhou, a gente também obedecia o nosso chefe imediato, também obedecia o dono da empresa, também obedecia tudo. Só que bem na época, eu não era ainda cristã, né? Eu fui cristã há 20 e poucos anos atrás, aí que a gente viu essa diferença. Então, meu Deus, por que não vamos obedecer a Deus? Né? Se a gente obedecer as pessoas do mundo, por que não obedecer a Deus? Então, a gente tem que realmente se esforçar muito, porque a gente erra todo dia, a gente pega todo dia, mas a gente tem que fazer de tudo e pedir perdão e ver em oração mesmo que o Senhor falou. Eu disse para o Senhor daquele dia, eu vou falar de novo. Deus não me aguenta mais de tanto eu falar com Ele. Eu não aguento tanto falar com Ele. Então, nesse sentido, tá, querido? Eu não sei se eu falei alguma coisa errada, mas foi nesse sentido que realmente me fez uma retrospectiva, sabe? Que Deus abençoe. Obrigada pelo Muito carinho. bom, Sandra, muito bom, que bom. Olha, a gente aprende em casa, né, a obediência, não é verdade? E como é bom, a Bíblia ensina você a obedecer os seus patrões. A Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina nós obedecermos às leis do nosso país. Isso é muito importante, porque por isso que eu falei que o cristão é exemplo de obediência. Isso não é humilhação, ao contrário, é humildade, né? Muito bom, Sandra, obrigado, né? Ó, eu só estou duvidando desse negócio de idosa aí. Eu estou achando que você está exagerando aí. Oi, Joselito, fala, meu irmão. Ô, Joselito, eu só tenho 74 anos, Joselito. Olha como eu sou velhinha. Ah, parece não. Tá bem demais. Nossa! Depois você dá forma para nós. Que velhinha. Então, obrigado, Sérgio, por mais um estudo. Deus continue te usando para honra e glória. Então, eu só vou citar dois exemplos aqui de obediência que é muito interessante. Nós estávamos falando sobre, com o Miguel no início aí, você estava falando que uma criança, um jovem, né? Um jovem, né? Criança mais um jovem, no nosso meio, 11 anos, uma de 23. Então, aí está dando exemplo de Jesus, né? Interessante esse episódio de Jesus, eles subiram para a Páscoa, assim que ele completou 12 anos, e é interessante ali, mostra a obediência dele para os seus pais, né? Porque assim que os pais falam, estávamos aflitos, te procurando, ele fala com ela, convinha que estejais na casa do meu pai, que eu esteja na casa dos meus pais. Sim. Mas o texto diz, aqui, né, de Lucas, capítulo 2, verso 41 em diante, mas o verso 49 ele fala,
E ele lhes respondeu: por que me procurais? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Então, Jesus era submisso a Maria e José. Então, Jesus foi obediente até quando criança. Agora, vamos passar um outro lado de obediência também, um exemplo para nós. Já em João capítulo 2, primeiro milagre de Jesus, que ele realizou, quando Maria antecipa lá que acabou o vinho e pede para ele que pudesse fazer o milagre, ele falou assim que não era o tempo dele. Ele foi até um pouco ríspido ali, né? Mas ela entendia, ela sabia direitinho que ele era Jesus, era o Salvador. Mas é interessante ali que ela dá, que a gente já fala, né? Que é o único mandamento de Maria na Bíblia. Qual que é o único mandamento de Maria na Bíblia? Está justamente em João, né? Quando ela fala no verso 5, fazei tudo que ele vos disser. Então, Maria também foi obediente ao próprio filho. E além dela ser obediente a Jesus, ela também ainda falou com eles, com os mestres, aqueles que estavam fazendo o vinho lá, fazei tudo o que ele vos disser. E eles fizeram direitinho, cumpriram tudo. Então, isso é um exemplo para nós de que se nós obedecermos a Cristo, também vai dar tudo certo. Assim como aquele vinho foi o melhor do que o primeiro. Verdade, verdade. Muito bom, irmão. Não somente pela época, né, Joselito, mas a educação da nação de Israel era obediência. Era obediência, né? Nós vivemos numa geração em que as pessoas têm prazer em desobedecer, têm prazer em se rebelar, né? Essa é uma das doenças desse século, né? A desobediência. E o discurso que se faz hoje é muito assim, faça o que você tem vontade de fazer, né? E é muito ruim, porque amanhã ou depois as pessoas, os filhos vão terminar desobedecendo às leis, vão desobedecer às autoridades, né? Mas é verdade. Muito bom os exemplos que você trouxe, né? Obrigado, irmão. Bom, eu não sei se tem mais algum irmão ou irmã que gostaria de, sei lá, comentar, perguntar alguma coisa. Eu não estou vendo mãos levantadas mais aqui, não. Oi, pode Aí, ó, falar, a irmã pode falar. Alô, aí, ó, irmão. A Delci Foi levantou a mão. maravilhosíssimo. Oi, Delci, pode falar, Delci. Abre o microfone, minha irmã. Pode abrir o microfone. Aê. Eu só quero complementar aí, complementar não, falar, já que nós estamos falando de obediência. Um tempo atrás, eu e uma irmã minha, irmã de sangue, tem uma amiga minha que ela mora no Tocantins, só que lá não tem igreja. Aí eu falei para ela, eu digo, eu estou na igreja que eu estou, eu já fiz alguns estudos, vamos fazer um grupo, que aí a gente vai conversando para você não ficar fria na fé. Ela disse, tá bom. Só que eu quero uma bênção, ela queria a mesma e minha irmã também. Eu digo, então nós vamos fazer esse grupo e nós vamos pedir ao Senhor. Aí eu fiquei pensando assim, tudo Deus pode nos dar. E sempre eu estava falando isso, a gente ora, Deus dá, e nunca tinha me atentado para a obediência. Quando nós começamos, eu digo, vamos fazer, marcamos os livros da Bíblia para a gente. Eu digo, vamos ler só o livro do Novo Testamento, porque é ali onde Deus está falando com a igreja. Então, nós somos igreja, vamos ouvir ali. Quando eu estava orando, nós orando por esse pedido, eu dizia, lembra da parábola do juiz Inico. Então, a mulher recebeu de tanto ela clamar. Quando nós estávamos fazendo a campanha, orando, jejuando, por essa bênção que nós queríamos, na igreja, domingo, falou sobre a obediência. Nós temos um grupo na segunda, falou sobre obediência. E Deus tocou no meu coração, que eu precisava obedecer. Eu não ia ganhar a bênção. E eu nunca tinha tentado, irmão, para a obediência. Aí eu digo, tá vendo? Aí eu falei para elas, a bênção materiais só vai vir devido à obediência. Não é sacrifício de fazer isso, de fazer com dinheiro. É a obediência. Perfeito. E eu não tinha me tocado para isso. Perfeito. E aí eu digo, Deus falou no meu coração.
Porque eu vi no domingo, era a pregação era obediência. Na segunda, obediência. Eu digo, aí eu fui, aí o Espírito Santo abriu o entendimento. Eu precisava obedecer. E eu não ganhei a benção, porque não ganhei ainda, porque Deus viu que eu não estava obedecendo. Verdade. Agora, Boa noite a todos, boa noite. Olha, Deus abençoe a todos. muito bom Sai. mesmo. Boa Olha, noite, Deus abençoe a todos. é verdade, muito bom. Olha, é ótimo isso, sabe? Tem um versículo, eu agora não consigo me lembrar, que diz: aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até sua oração é abominável. Ó, muito forte. Se algum irmão quiser procurar isso. Olha, eu sei que o José Augusto e a Patrícia querem falar, mas o irmão Rubens estava tentando falar. O senhor quer falar alguma coisa, seu Rubens? Abre o microfone aí, por favor. Eu, essa experiência de desobediência, eu sofri muito na minha vida por não obedecer ao meu pai. O que ele mandava fazer, eu não fazia. Aí eu fazia errado, tomava uma empurra, pipoca a boca, ou então de se pode araçar. E eu aprendi até aprender que não se deve brincar, não se deve nada. Os irmãos dela na igreja, ô Rubem, põe uma brincadeira aí, uma piadinha aí. Eu fui, isso é desobediência. Vamos falar de Deus, coisa de Deus, dar risada de piadinha, essas coisas, está errado. Então, eu aprendi com meu pai a obedecer, porque não era mole. O que ele dizia, olhe, é assim, ou então você vai para o inferno. Ou você obedece ou você vai para o inferno. Em torno dos dois, um. Então, eu prefiro obedecer do que ir para o inferno. Deus nos abençoe. Obrigado. Obrigado pela participação, irmão. Muito obrigado. Zé Augusto. Depois a Patrícia. Pronto, glória a Deus, irmãos. Foi muito bom, Sérgio, excelentíssimo você nos alertarmos de como o ser humano tem também a tendência de ser obediente pela maravilha, pelo espírito que Deus nos criou, que Deus é um ser maravilhoso, não ia criar a gente para ser imperfeito, né, o desobediente. E nós é preciso a gente se conscientizar disso, porque, na verdade, até mesmo temos a necessidade de sermos obedientes, a necessidade de nos juntarmos ou seguirmos um ideal, né, para nos sentirmos realizados. E esse ideal é o de Deus. Mas se a gente não estiver bem orientado, podemos seguirmos coisas ruins do mundo, como hoje nós vemos muitas pessoas obedientes a coisas perversas. Então a gente diz, poxa, como é que pode uma pessoa querer seguir isso, a outra querer seguir aquilo, a outra querer aquilo e aquilo outro? Porque nós nascemos com essa natureza de também obediência a um ideal, né? Seja de sua própria inspiração, seja da inspiração de um outro alguém. E Deus tanto mostrou isso, que isso é real, como, por exemplo, houve lá, o próprio Deus mostrou, quando ele falou para o povo dele convidar um povo que era inimigo. E esse povo convidar ali para uma recepção, né? Uma refeição. E esse povo, mesmo sendo inimigo, eles muito receiosos de serem atacados, destruídos, que eles eram menores, eles foram e se submeteram a várias vontades do povo de Deus. Aí Deus disse ao povo dele, agora mande ofereça vinho a eles, para eles beberem. E olha que ninguém ia negar beber vinho, né? Ofereça vinho a eles para eles beberem. Aí o povo disse, olha, nós não bebemos vinho, porque nós tivemos um antepassado que fez um juramento que nunca jamais beberia vinho. E nós também não bebemos, um povo inteiro, submeteu até mesmo a morrer, se nós não bebemos vinho. E Deus deu aquilo como exemplo, disse, veja, esse povo é obediente à palavra de um homem, e o meu povo, no entanto, não querem agora me obedecerem. Então, é o que Sérgio falou, é segundo uma natureza de um ideal, o ideal mal direcionado, quando não se tem fé em Deus. Não é mesmo isso, Sérgio? Eu não estou certo de pensar assim? Não, é isso mesmo. Obrigado, meu irmão. É isso mesmo. Obrigado você, Zé Augusto. Sempre participativo. Obrigado, meu irmão. É isso mesmo. Não dá nem para falar nada, né? Às vezes a gente quer
comentar em cima de um comentário, né? Não precisa, já disse tudo, né, irmão? Obrigado. Patrícia. Falando em obedecer, né? Há umas semanas atrás, eu pequei e eu fiquei bem chateada com isso. Conversei com Deus, pedi perdão e não me afastei dele. Comecei a procurar mais. Mas eu senti que ainda tinha uma coisa que não estava muito bem dentro de mim. E eu comecei a orar por isso. Então, um certo dia, na parada do ônibus, onde eu costumo estar, tem um senhor que ele prega a palavra, ele não se identificou de nenhuma igreja, ele deu o testemunho dele de vida e ele focou em mim. Tinham várias pessoas ali, ele focou em mim e abriu a Bíblia em várias passagens, vários versículos, sempre. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. E eu queria me concentrar nele, mas ao mesmo tempo eu queria concentrar no meu pensamento em Deus, dizendo: Deus, Senhor, muito obrigada. Era isso que eu estava precisando. Amém. E ele falou muitas coisas e aí eu me identifiquei que eu também era cristã, né, da minha congregação. E aí ele sentiu mais uma afinidade ali de conversar. Claro que eu não tive oportunidade de falar, porque ele queria falar, ele queria comunicar a palavra, né? Então, ok, eu fiquei de boca fechada, mas foi muito interessante esse encontro. E aí eu cheguei em casa. Na hora, ele me deu alguns panfletos, algum material, que eu comecei a ler, eu comecei a me emocionar dentro do ônibus. Eu pensei, não, aqui não. É comigo e com Deus. E eu cheguei em casa, li aquele material, eu me emocionei, me emociono até agora, falando sobre isso. E eu dobrei os joelhos e agradeci Amém. a oportunidade. Amém. Se você pecar, volte e obedeça. Comece tudo de novo. Que bom, Paty. Imediatamente. Que bom, que bom. Não desista, minha irmã. Não desista nunca. Aqui é o seu lugar. Não tem outro, né? Eu gosto daquela frase, né? Para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Não tem outra saída, né? Olha que interessante. Não perdoar, e se a igreja não perdoa o irmão, ou se alguém não perdoa o irmão, ele está dizendo assim, olha, eu prefiro que você vá para o inferno do que você volte para o céu. Sabia disso? Luiz, fala, meu irmão. O tempo já está se acabando, mas é rapidinho. Eu gostei muito, Sérgio, você falou há pouco tempo atrás sobre a questão das questões materiais, né? Eu estava lembrando de Filipenses, no capítulo 4, versículo 12, né? Paulo vai dizer aos Filipenses que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Há muito tempo eu aprendi de uma irmã, de um casal, né? Disseram para mim assim, diante das minhas preocupações lá com as questões de sustentar a família e ter algo que a gente queira dar mais conforto para a família, ela disse assim para mim, essa irmãzinha: sabe, Luiz, a gente não precisa de muita coisa para se viver. E é verdade, né? Paulo nos ensina isso quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, né? Aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Não é? Você falou do teu carro 2009, né? A gente tem que dar graças por aquilo que o Pai nos dá, né? Nós somos forasteiros aqui, daqui a pouco já não estamos mais aqui, então é realmente valorizar as coisas do reino. E um outro ponto que eu estava pensando aqui, né? Foi uma aula maravilhosa que o Pai nos deu hoje através do Sérgio, né? Sobre a obediência, né? Está me lembrando de 1 João 5,3, né, que nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, né. As cartinhas de João ali, né, se você mencionou, se não me falha a memória, ali a segunda cartinha, no versículo 6, né, e que também vai referir a questão da obediência, né, este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, né. O próprio Senhor Jesus também vai dizer isso lá em João 14,15, né, se vocês me amam, vão obedecer os meus mandamentos. Olha, interessante que essa segunda carta de João, versículo 6, é impressionante, assim, parece que João combinou lá com o Deuteronômio capítulo 11, né, versículo 1, uma instrução lá para o povo de Deus lá na época, né, Moisés vai dizer assim: ame o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Extraordinário, né,
a mesma ordenança para o povo lá é a mesma para nós hoje aqui, né? E diante disso, a recompensa, como foi falado muito aqui, né? Vai lá para Levítico 26, tem a recompensa da obediência, tem a maldição da desobediência, como alguém leu aqui em 1 Samuel 15, 22, né? Quando, ali está referindo a Saul, né? Quando ele achou que fazendo o melhor para o pai era realmente desobedecer as ordenanças, né? Então, fazer o melhor para o pai é seguir o que está na palavra, não mais e não menos, né? Senão teve consequências para ele por conta disso, né? Como o mundo hoje a gente vê isso, né? A questão de fazer o melhor para Deus é seguir seus mandamentos, pronto, precisa. E como você bem disse, né? Se tem alguma dúvida, não faça nada, fique quietinho. Muito bom. É só para acrescentar. Obrigado pela aula, Sérgio. Obrigado pelo comentário dos irmãos também. Muito bom, muito bom. Não sei se tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa ou não. Acho que se não, pode falar, viu? Mas eu quero muito agradecer a todos que estão aqui hoje, né? Eu vou me arriscar aqui e ver as pessoas que estão, né? O Miguel, mais uma vez, Antônio, a Cleia, o Lúcio está aqui, Lúcio de Curitiba. Que bom, Lúcio, que você está aqui com a gente. Muito bom mesmo, Lúcio. O Léo, né? O Léo, essa pessoa que eu amo. Joel ficou quietinho hoje, Joel. Como é que está, Mari? Como é que está aí? Tá tudo bem? Podia aproveitar e fazer uma oração para a gente, né, Léo, daqui a pouquinho. Quero agradecer a Shirley, minha esposa. E engraçado, sabe, irmãos, que a Shirley, ela sempre fala, ai, Sérgio, eu preciso tanto ter mais conhecimento da Bíblia, sabe? Ela fala isso como se ela estivesse em falta com Deus. Mas eu disse uma coisa a ela e eu tenho muita certeza disso, né? Talvez a Shirley, ela talvez não tenha tanto conhecimento quanto eu ou outras pessoas, mas como ela pratica a palavra, tá, irmãos? Como ela pratica a palavra. A Shirley é uma prática ambulante, porque ela me ajuda tanto, ela me corrige tanto, sabe? Seja de uma pequena murmuração ou qualquer coisa, ela sempre vem com uma palavra, né? Incrível isso, né? Que Deus continue dando a Shirley, né, essa prática. E eu sei que muitas mulheres são assim. Eu sei que você que nem sempre fala muito, mas eu tenho certeza que a sua prática motiva muitas pessoas, viu? Um abraço aí para a Irene, para a Helena, para a Thaís, para o Tiago, que está aqui com a gente também. Deixa eu ver quem mais que está aqui. A Luciane, a Rafaela, né, que a gente falou agora há pouco, o irmão Rubens e Augusto, o Joselito, a Patrícia. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu não sei se eu esqueci de alguém aqui, acho que não. Acho que a Edinalva, né, irmão Antônio também. Muito obrigado pela presença de vocês, viu, irmãos? Eu vou pedir aqui, irmão Joel. Pode fazer uma oração para a gente, Joel? Você esqueceu da Delci, né? Oi? A Delci também, né? A Delci está aqui, está bem na minha tela aqui embaixo. Continue firme, obedeça. Joel, fala aí como é que vocês estão e ora para a gente, por favor. Boa noite, irmãos. A paz de Cristo para todos. Nós estamos bem, graças a Deus. A Mari está aqui escutando também. Nós estamos bem. E eu queria só rapidinho falar um grande exemplo de obediência, né? Samuel, né? Novinho, foi levado à casa de Deus e com certeza obedeceu a vida inteira, né? Um grande, como falou que tem uma criança aí de 11 anos aqui conosco, então que ele saiba que Samuel também começou bem novinho, bem menininho lá, foi entregue para poder obedecer a Deus o resto da sua vida, e obedeceu, né? É verdade, Joel. E Ana, né, a mãe dele, né, que o entregou por obediência àquilo que ela havia se comprometido com Deus, né? Às vezes a gente não quer obedecer a Deus nas nossas promessas. Às vezes, obedeça a sua promessa a Deus. Muito bem lembrado, Joel. Muito bom. Obrigado, irmão. Você faz muita falta, viu, quando não está aqui, viu? Vamos orar. Amém. Eu gostaria que os irmãos incluem nas suas orações aí o nosso filho Jonathan, que ele vai fazer uma biópsia na segunda-feira. E eu também vou fazer umas cirurgias, tá agendado para o mês que vem para passar com anestesia, fazer a cirurgia de umas hérnias, né? E que Deus possa estar nos abençoando aí, que a mão dele esteja direcionada para nós, mas possivelmente seja feita a vontade dele nas nossas vidas, né? Amém. Tá bom? Oremos.
Senhor nosso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia para conosco. Obrigado, Pai, por ter nos alertado a respeito da obediência, o qual nós dependemos muito da obediência a Ti, para poder alcançarmos aquilo que foi prometido por Cristo Jesus. E para nós permanecermos até o fim, ser fiel até a morte, precisamos obedecer. Senão vamos jogar tudo fora, Pai. Não deixe que isso aconteça com nenhum de nós. Cada um irmão que esteja aqui, que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um irmão desse, para poder te obedecer. E quando acontecer de algum, Pai, tropeçar e cair, que de imediato ele volte para Cristo e arrependa e volte a obedecer de imediato. Não perder tempo, porque não sabemos a que hora o Senhor vai voltar ou que hora nós possamos partir. Pai Santo, Deus amado, estamos encerrando mais uma semana, Pai, nessa sexta-feira à noite, que o Senhor possa estar conduzindo a vida de cada irmão, que o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada irmão durante essa noite, durante esse final de semana, que os nossos cultos que vão ser feitos no domingo, que o Senhor esteja presente em cada um para nos ajudar a fazermos o culto de adoração a Ti, Pai. Dá-nos da Tua graça, do Teu amor. Nós te pedimos pelo irmão Sérgio, que tem trabalhado para trazer essas aulas para nós. Nós te agradecemos também pela irmã Sheila, que está ajudando ele nessa tarefa. Nós sabemos que tem feito muito bem, Pai, de acordo com o que o Senhor ordenou para nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Um abraço, meus irmãos. Tchau, Rafaela. Tchau, fica com Deus. Boa noite a todos. Isso. Fiquem com Deus. Tchau, vocês também. Tchau, Irene. Tchau, seu Rubens. Tchau, Dani, Thiago. Fiquem com Deus. Tchau, Paty. Boa noite, irmãos. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Thiago. Um abração para você. Boa noite, Cedrinho. Tchau, irmão Joel. Que Deus abençoe você. Amém. Shirley, assuma aqui, por favor. Então, continua gravando? Continua. Espero que sim.